Humano, que bom que veio. Hoje trago uma única história, mas ela é mais que suficiente para arrepiar até os mais valentes ou embalar os mais sonolentos com seu mistério sombrio. Sente-se, fique confortável e inscreva-se no canal, deixando também seu like para ajudar a manter essa fogueira acesa. Agora, prepare-se, pois o terror começa aqui. A umidade pesava no ar, densa e quente. Um abraço pegajoso que nunca se desfazia. As árvores se erguiam como pilares verdes e impenetráveis, formando um teto espesso que mal deixava a luz do sol penetrar. A floresta amazônica, com seus segredos antigos e sua beleza selvagem, era o palco da expedição. 4 exploradores. O líder pragmático, Dr. Gabriel Costa, um botânico renomado com anos de experiência em biomas complexos. Sua assistente, a jovem e idealista arqueóloga Ana Lúcia. O guia local, um homem de poucas palavras e olhar observador, conhecido apenas como Juca. E o especialista em equipamentos, o sempre nervoso e tagarela Marco. Adentraram aquele labirinto verde com um objetivo ambicioso: mapear territórios esquecidos e catalogar espécies desconhecidas. A motivação de Gabriel era puramente científica, um desejo de deixar sua marca no conhecimento botânico. Ana, por outro lado, buscava desvendar os mistérios de civilizações antigas que, segundo lendas, prosperaram naquelas profundezas. Juca estava ali pelo pagamento e por um conhecimento ancestral da mata que o tornava indispensável. Marco, por sua vez, estava mais interessado em testar seus novos gadgets e em registrar tudo com suas câmeras de alta tecnologia. A jornada inicial foi árdua, mas sem intercorrências graves. O cheiro da terra molhada e da vegetação em decomposição era constante, misturado ao canto incessante de insetos e pássaros. Ao anoitecer, montaram o acampamento em uma clareira pequena, o fogo bruxuleando e lançando sombras dançantes que distorciam as formas das árvores ao redor. O ar parecia mais denso, o silêncio mais profundo, interrompido apenas pelos sons da mata que agora pareciam ter uma qualidade diferente, quase intencional. No meio da noite, o primeiro sinal de que algo estava errado se manifestou. Gabriel, em sua barraca, ouviu um som estranho, um farfalhar de folhas diferente do vento, um passo que parecia errado. Ao sair, encontrou algo que fez seu sangue gelar. Pegadas. Mas não eram pegadas comuns. Eram pegadas invertidas. Os calcanhares apontando para a frente, as pontas dos pés para trás, rodeando o acampamento em um padrão quase zombeteiro. O pânico começou a se instalar. Juca, ao vê-las, murmurou algo em sua língua nativa, seus olhos marejados de um medo ancestral. Os suprimentos, cuidadosamente guardados, haviam desaparecido. Não havia vestígios de luta, apenas a ausência dos alimentos e equipamentos. Era como se tivessem evaporado no ar úmido. A tentativa de racionalizar falhou. Marco sugeriu animais, mas as pegadas eram inconfundíveis. Ana tentou encontrar uma explicação lógica, mas a evidência desafiava qualquer entendimento. Juca se fechou, sua expressão marcada por um pavor que eles não compreendiam, mas sentiam a intensidade. A partir daquele momento, a mata parecia ganhar vida própria, uma vida hostil. Os murmúrios, antes distantes, tornaram-se mais intensos, sussurros ininteligíveis que pareciam vir de todas as direções. O som de galhos quebrando, o farfalhar de folhas, o pio de pássaros noturnos. Tudo soava como uma orquestra macabra. Era uma manipulação ambiental sutil, um cerco sensorial que desgastava a sanidade do grupo. A tensão crescia, e a confiança mútua começava a rachar sob a pressão do medo. Lucas, o mais prático, se tornou paranoico. A cada sombra uma ameaça, a cada som um presságio. Sofia, a nervosa,
estava à beira de um colapso. A cada nova manhã, a equipe acordava com uma nova e perturbadora surpresa. Uma das câmeras de Marco estava desmantelada, suas lentes quebradas, como se por uma força invisível e zombeteira. Os equipamentos de comunicação apresentavam falhas intermitentes, vozes distorcidas e estáticas interferindo nas tentativas de contato. O isolamento crescia, e a sensação de estar sendo observado era esmagadora. Gabriel e Ana tentaram investigar as pegadas invertidas e os outros fenômenos, seguindo-os por curtos trechos. Encontraram pequenos montes de pedras empilhadas de forma incomum, ninhos de pássaros pendurados de cabeça para baixo, e a flora local parecia se contorcer em direções antinaturais, como se a própria floresta estivesse sendo torcida. Os murmúrios se tornaram mais próximos, mais ameaçadores. E então, os gritos começaram. Abafados, distantes, mas inegavelmente humanos, ecoavam pela densa folhagem. O primeiro a sumir foi Marco. Ele havia se afastado um pouco do acampamento para tentar consertar um dos rádios. Seus gritos foram breves, cortados abruptamente, seguidos por um silêncio aterrador. Quando o grupo o procurou, encontraram apenas seu rádio quebrado e um rastro de sangue fresco que levava para a floresta, o solo úmido absorvendo o vermelho vibrante. Não havia corpo, não havia sinais de luta intensa. Apenas o sangue, a prova inegável de que algo terrível havia acontecido. A desconfiança se instalou entre os restantes. Sofia acusou Juca de saber o que estava acontecendo, de escondê-los. Juca, por sua vez, estava mais pálido do que nunca, seus olhos arregalados de terror, repetindo apenas uma palavra em sua língua: Curupira. Gabriel, o cientista, tentava manter a calma, procurando por uma explicação lógica, um animal selvagem, um grupo hostil. Mas as evidências, ou a falta delas, desafiavam sua razão. A presença na floresta se tornou avassaladora, quase física. Eles sentiam o olhar, uma inteligência maligna que os observava de trás das árvores, do subsolo, do próprio ar. Era como se a floresta tivesse uma consciência coletiva, e essa consciência estivesse furiosa. A cada integrante que sumia, a ameaça se tornava mais tangível, o medo se tornava mais intenso. Juca, em um momento de lucidez aterrorizada, começou a descrever a lenda do Curupira. O guardião da floresta, com seus pés virados para trás, que confundia caçadores e invasores e os levava para a perdição, sua ira implacável contra aqueles que desrespeitavam seu domínio. Ana começou a ligar as peças. As pegadas invertidas, os suprimentos desaparecendo, os gritos abafados. O folclore local não era apenas uma lenda, mas uma verdade terrível que se manifestava. Eles haviam cruzado o território do Curupira. O objetivo de mapear a floresta havia sido uma afronta, uma invasão ao sagrado. A punição era clara. Ninguém sairia impune da floresta sagrada. A próxima vítima foi Sofia. Ela estava histérica, tentando fugir sozinha pela mata. Seus gritos de pavor foram ouvidos por Gabriel e Juca, um som de puro desespero que se extinguiu abruptamente. Encontraram apenas um pedaço de seu casaco rasgado preso em um espinho de uma árvore. Não havia mais trilha de sangue. Era como se Sofia tivesse sido puxada para dentro da própria floresta. O medo deu lugar a uma resignação sombria. Eles estavam presos, caçados por uma entidade que conhecia cada tronco, cada folha daquele labirinto verde. Juca, o guia, assumiu a liderança, impulsionado pelo pavor de seu folclore se tornando realidade. Ele tentou guiar Gabriel e Ana por trilhas que, segundo ele, eram conhecidas apenas pelos mais antigos da tribo, caminhos que o Curupira respeitava. Mas a floresta parecia se mover, as árvores se fechando, os caminhos se alterando, guiando-os em círculos. As pegadas invertidas surgiam à frente deles, zombando de suas tentativas de fuga. A entidade começou a se manifestar de forma mais direta, mas ainda sutil. Não viam o Curupira em si, mas sentiam sua presença. Gabriel via vultos rápidos entre as árvores. Ana ouvia sussurros em sua própria língua, zombando de seus medos. O vento parecia soprar palavras, risadas.
A paranoia se tornou um parasita, corroendo-os por dentro. Eles se viram acusando um ao outro, vendo ameaças em cada movimento, em cada sombra. O grupo, antes unido por um objetivo, agora estava à beira da desintegração. Em uma clareira densa, cercada por árvores centenárias, encontraram vestígios de rituais antigos. Uma fogueira apagada, cinzas frias e estranhos entalhes em troncos de árvores, representando criaturas híbridas de humanos e animais. Juca explicou que eram locais de oferendas, onde os antigos habitantes da floresta tentavam apaziguar o Curupira. Era ali que o guardião manifestava sua ira contra os invasores, onde os sacrifícios eram feitos. Gabriel, o cientista, começou a teorizar sobre a natureza do Curupira. Não era um fantasma, nem um monstro literal. Era uma manifestação elemental, a própria consciência ancestral da floresta, encarnada para protegê-la. As pegadas invertidas eram uma forma de desorientação, a manipulação do ambiente uma tática para levar os intrusos à loucura antes de assimilá-los. Ele compreendeu que a punição não era a morte simples, mas a perda da identidade, a transformação em parte da floresta, em mais um lamento sussurrado nas brisas. Ameaçados pela fome, pela exaustão e pelo medo constante, Gabriel e Ana tentaram um último ato de desespero. Decidiram tentar se comunicar com a entidade. Guiados pelas palavras de Juca sobre as oferendas, eles tentaram recriar um ritual de apaziguamento, oferecendo o que lhes restava de provisões e entoando palavras de respeito e submissão à floresta. Juca, com um olhar de desespero e fé, os ajudou. A mata reagiu. Os murmúrios cessaram, o ar pareceu se adensar ainda mais, e uma quietude profunda os envolveu. Eles sentiram uma presença se aproximando, algo imenso e antigo, mas não viram nada. O pavor era palpável, mas misturado a uma estranha reverência. De repente, as pegadas invertidas surgiram ao redor deles, formando um círculo apertado. A voz, agora um rosnado primordial que parecia vir do centro da terra, ressoou em suas mentes. Vocês profanaram. A mata exige sua parte. A entidade estava pedindo algo mais. Um sacrifício pessoal. Juca, com os olhos arregalados, sussurrou. O escolhido é sempre um de nós. A floresta quer uma alma para se juntar aos seus guardiões. A punição não era apenas a morte, mas uma transmutação, uma absorção na essência da floresta, tornando-se parte do seu próprio mecanismo de defesa. O terror cósmico atingiu seu ápice. A entidade, invisível, mas inegavelmente presente, exerceu uma pressão avassaladora sobre suas mentes. Gabriel sentiu uma força tentando invadir sua consciência, buscando seu conhecimento, sua identidade. Ana sentiu sua memória sendo vasculhada, suas emoções expostas. Era um ataque psicológico total, tentando quebrar suas mentes e absorvê-los. Gabriel, em um último ato de sua mente lógica, compreendeu que a entidade se alimentava do medo e da ignorância. A única forma de resistir era não ceder. Ele se agarrou à sua identidade, à sua ciência, à sua razão, tentando projetar uma barreira mental contra a invasão. Ana, por sua vez, focou nas lendas que ela tanto buscava, nas histórias de resiliência e na força ancestral do povo. Juca, o guia, invocou as preces e os conhecimentos de sua tribo, criando um escudo espiritual. A luta foi silenciosa, mas violenta, uma batalha entre a vontade humana e a força primeva da floresta. O ar vibrava com a tensão, e as árvores pareciam gemer ao redor deles. Eles se recusavam a se tornar parte dos sussurros da mata. Finalmente, a pressão diminuiu. A névoa se dissipou lentamente, revelando a luz fraca do amanhecer. As pegadas invertidas desapareceram. A entidade havia recuado, satisfeita com a manifestação de medo e a resistência que havia encontrado, ou talvez esperando o momento certo para um novo ataque. Gabriel e Ana e Juca estavam exaustos, mas vivos. No entanto, o trauma era profundo. Seus rostos estavam pálidos. Seus olhos carregavam a sombra do que haviam testemunhado. Eles haviam sobrevivido, mas não saíram ilesos. A floresta havia deixado suas marcas,
não físicas, mas na alma. Eles carregavam o conhecimento de uma verdade terrível, de um guardião implacável. Ao retornarem a Oakhaven, a história de sua sobrevivência se espalhou, um testemunho assustador do poder da floresta. Eles não foram absorvidos, não foram transformados, mas o medo do Curupira agora era uma parte intrínseca de sua existência. A floresta permaneceu intocada, seu segredo guardado, seu guardião vigilante. Ninguém mais ousaria invadir seu coração. E a cada brisa que passava por Oakhaven, os moradores podiam jurar ouvir os murmúrios da mata, lembrando-os que o Curupira estava sempre lá, sua presença uma advertência silenciosa e eterna. A lenda havia se tornado uma realidade que ecoava nos corações daqueles que ousaram desafiá-la. Se você gosta de histórias sombrias, mistérios aterrorizantes e enredos que desafiam a lógica, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum novo capítulo do terror noturno. Sua curiosidade é bem-vinda, mas cuidado, nem todos saem ilesos.